Uau, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Investidor Sincero. Eu sou o Cláudio e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o FIINFRA, fazer um vídeo sobre o FIINFRA que eu coloquei dentro da carteira pública de investimentos do canal, o nosso querido CPTI 11, Capitânia Infra, FIA Infra, tá bom? Antigamente, FIINFRA era um investimento só para investidor qualificado. Hoje em dia virou para investidor geral. O que é um investidor qualificado? É um investidor que se declara qualificado, que fez algum curso, por exemplo, e tal, ou que tem mais de R$1 milhão investidos. Ainda bem que isso caiu por terra, era reservado para alguns tipos de ativo diferenciados, tinha até alguns FIIs que você não podia comprar sendo investidor normal, a grande maioria já caiu por sorte, sinal que a bolsa está crescendo, que a confiança da bolsa nas pessoas que investem nela está aumentando, isso é muito bom. Mas antes de eu continuar esse vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo tem caráter educacional, não é recomendação de compra nem de venda, beleza? Dito isso, gosto muito desse fundo, tá bom? No fim das contas, eu encaro todo mundo como fundo imobiliário, desde FIAGRO, FIINFRA, FII normal, né? Pra mim é tudo FII, tá? Na minha opinião, sendo bem sincero com vocês. Óbvio que na hora de declarar imposto, essas coisas e tal, é um pouco diferente, mas, sim, pra mim é tudo na carteira de FII, na minha opinião, tá? Isso dito, por que eu coloquei esse fundo na carteira, tá bom? Primeiro que eu queria diversificar um pouquinho, queria me expor a um pouco de dividendos, ainda mais com esses juros altos, então eu queria me expor um pouco de papel. E eu acho muito legal esse fundo por alguns motivos. Deixa eu abrir aqui para vocês terem uma olhada. Sempre que você for comprar um fundo, vai na gestora, tá bom? Tá aqui ó, na Capitânia. A Capitânia, ela é uma boa gestora, ela andou fazendo umas besteiras ultimamente. Emissão abaixo do VP, o que fez o número de cotista cair bastante. Porém, o fundo vem se recuperando e a Capitânia é conhecida por muita compra, muita venda, muito negócio. E aí, ó, procure sempre o relatório mensal. Abri aqui com vocês o último que a gente tem, que é o de fevereiro, tá? E eu já vou começar pelo começo. Coisas que eu gosto desse fundo. Taxa de performance, não tem. Taxa de administração, só 1%. Isso já me deixa bastante contente, tá bom? Dito isso, temos aqui a data de início do fundo, tá lá em 2021. Temos alguns dados importantes, tá? O fundo é de mais de 1 bilhão, então estamos falando de um fundo bem grande mesmo. É AAA o score de crédito, então não é um crédito ruim. Podia ser melhor, mas não é um crédito ruim, é um crédito bem bom, na verdade. Você consegue ver aqui as notas do gestor, os relatórios de dividendo. É um fundo que paga, ali está na média de 1,10 a 1,15 de dividendo mensal, um belíssimo dividendo. Temos outras coisas muito interessantes a mostrar para vocês. Primeiro, que é o número de cotistas, tá? Temos aqui o histórico de distribuição, mas isso é história, né? Óbvio que o fundo ele tem aumentado sua distribuição, que me deixa muito contente, mas muito se trata porque a Selic está alta, né, gente? Então, acaba que empresas que emitem debêntures acabam tendo que pagar um ticket maior do que a Selic, né? Temos aqui o caixa, né? A rentabilidade dos ativos. Olha só, isso que eu queria trazer para vocês, a evolução do número de cotistas. Vocês notam que de 2024 para 2025 o número de cotistas caiu em mais de 3 mil? Isso não é comum, normalmente é para aumentar, né? E por que o dele caiu? Por causa de muita emissão abaixo do valor patrimonial, isso judiou da cota, muita gente ficou chateada com o fundo. Era um fundo assim muito sólido, muito seguro, e eles começaram a fazer isso para ter emissão, para levantar dinheiro, para colocar mais coisa para dentro, e acabou que foi muito abaixo do VP, isso judiou da cota. Já tem aumentado o número de cotistas, a gente falando aí de mais de 37 mil pessoas investindo nele, o que me deixa bastante contente. E tem uma coisa que me agrada muito nele, que eu preciso trazer para vocês, que é a diversificação, tá bom? Temos aqui, ó, geração, rodovia, telecom, saneamento, portos, transporte, açúcar, iluminação, tem várias coisas, só que aí você vai ver, aqui ó, dividido por setor o gráfico, mas aí você vai ver quantos tem, a gente está falando de mais de 75 dividendos, o que é um dividendo, 75 debêntures. 75 empresas investidas que ele tem na carteira, dividindo esse mais de 1 bilhão. Então é mega diversificado. A que mais tem participação na carteira, que é essa aqui, tá? Essa holding aqui, tem 3,7%. Então, se alguma delas vir a não pagar, debênture não tem FGC, tá bom? Então não tem o que fazer. Óbvio que tem lá tem lá as garantias e coisa e tal, mas se uma delas vir a não pagar, a gente está falando de 3%, sabe? Então não é um impacto tão gigantesco assim, o que me deixa muito contente, tá? A gente vai falando aqui, ó,
Tem rating, tá? Tá vendo que tem uns ratings aqui bem ruins, né? Por exemplo, aqui, ó, C, né? C é um rating já mais fraco. Tem uns que estão sem rating, que é bem, né, até preocupante. Mas aí você vai ver, eles estão pagando IPCA mais 10%, tá? IPCA mais 7%. Então, você vai ganhar da inflação de qualquer jeito. Por isso, esse FII Infra me agrada muito. Existem outros FII Infras que eu gosto? Sim, tem outros 2 que eu gosto muito. Mas me perguntam nos comentários que eu conto para vocês. Aqui eles estão detalhando, tá, o que é cada um dos dividendos, estão mostrando, olha só, isso aqui é muito legal, resumo dos ativos em carteira, tá, tem geração de energia, olha só que legal, é muito interessante você ver, né, como você está exposto. E uma das vantagens do CPTI, como vantagem de todos os FII Infras, é que ele é duplamente isento de imposto. Como ele investe em coisas que são infraestrutura, o governo quer que a infraestrutura do país melhore. Isso é inerente, né? O objetivo do governo é melhorar a infraestrutura do país. Então eles acabam não cobrando impostos quando você vai fazer uma hidrelétrica, quando você vai fazer uma rodovia, quando você vai fazer... Há um certo incentivo do governo. E como nós estamos investindo em um tipo de ativo que é para incentivar a economia real de infraestrutura, acaba que o governo não cobra da gente imposto tanto em valorização de cota. Então quem comprou CPTI a R$70, quiser vender a 80 e poucos, que é o que está custando hoje em dia, esses 10 e poucos reais de lucro não vão ter que pagar imposto, fora que os dividendos são isentos de imposto também, tá bom? Isso dito, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês mais ou menos como é que funciona o CPTI. Ele distribui dividendo mensal, é da Capitânia, não tem taxa de performance e é mega diversificado. Para mim é um ponto muito positivo. Andou fazendo umas besteiras, andou dando umas derrapadas, mas me parece que está indo para o lugar certo, me parece tudo muito bom, por isso eu coloquei ele dentro da carteira do canal. Isso dito, espero que vocês tenham curtido o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e volta amanhã porque tem mais, viu? Valeu, falou e até mais.